Oi pessoal, tudo bem? Agora de tardezinha aqui. Hoje eu não fui caminhar. Hoje o tempo não tava bom, eu não fui caminhar. Aí falei pra minha filha, né? Que a minha filha que caminha comigo, né? Aí choveu muito essa noite. Aí eu falei pra ela, não vamos caminhar, porque as ruas devem estar daquele jeito, porque aqui quando chove é um lamaçal danado. As ruas ficam toda cheia de sujeira, tudo. E aí eu falei pra ela que era melhor a gente deixar pra ir amanhã. Então a gente não foi caminhar hoje. Aqui tá um tempinho nublado, sabe? Tá um tempo nublado. Hoje deu uma garoa também, mas já passou. Vou gravar aqui mais um vídeo pra vocês de mais uma experiência, né? Como empregada doméstica. Eu me lembrei de mais uma experiência que eu tive, né? E vou estar passando pra vocês aí. A parte 3 da minha experiência como doméstica. Eu trabalhei numa casa também, que era uma senhora, sabe? Era uma senhora, assim, forte, físico forte. E ela ali tinha as limitações dela, né? Pra fazer serviço, ela tinha muitas dores no braço. Então ela me contratou para estar limpando a casa dela e para ir no mercado, comprar alguma coisa assim que ela precisasse, sabe? Aí eu fui. E eu não cozinhava, quem cozinhava era ela, era só pra limpar. Limpar a casa, passar roupa, essas coisas, assim, lavar roupa, essas coisas. E ir no mercado quando precisasse. Aí, tudo bem, aí fui nessa casa, mas o que acontece nessa casa, o que aconteceu nessa casa aí? Essa senhora, ela reclamava muito da família dela, ela reclamava muito do marido dela, né, que já era falecido. Ela falava muito mal dele, sabe? Só via murmurando, falando mal desse marido dela, dos filhos, que os filhos não apareciam lá, né, pra visitar ela, que ninguém ia visitar ela, que ela era sozinha, sabe? Ela era uma pessoa que reclamava muito, assim, da situação da família dela. E morava nesse apartamento, né? Ela e uma cachorrinha. Aí, Aí ela sempre pedia, né, pra mim ir no mercado, né, comprar filé de frango pra essa cachorra e cenoura. Aí eu comprava 1 quilo de filé de frango, às vezes até 2 quilos, e cenoura pra cachorra. Aí, aí ela cozinhava aquela cenoura ali, aquele filé de frango e dava pra cachorrinha dela, né? E nisso, gente, eu ficava pensando, nossa, como que é a situação, né? Eu comecei a pensar, né? Como que é a situação, né? As diferenças, né, de classe. Eu deixava minhas filhas em casa sem uma mistura para comer naquele dia, muitas vezes sem mistura. E ali eu tinha que comprar filé de frango para dar para a cachorra dessa mulher. E eu falava, meu Deus, como que é a diferença, né? As diferenças de classe naquela época. E ali eu comecei a pensar, pensava naquilo ali, né? Eu chegava em casa, as minhas filhas não tinham uma mistura para comer. E naquele dia eu tinha comprado filé para cachorra. Mas o que eu entendo, o que eu entendi naquela época, eu entendo até hoje, né? Lógico. Ela poderia, né, dar o que ela quisesse para a cachorra dela, né? Porque Deus deu para ela, né, umas condições para ela cuidar bem da cachorrinha dela, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, não era sobre a minha situação, e sim sobre as condições que ela tinha, né, para cuidar bem daquela cachorra. A minha situação, a minha realidade era outra totalmente diferente. E ali era assim, era sempre essa situação. E ela reclamava, reclamava. Aí essa senhora, ela tinha uma situação assim, ela não era rica, mas também ela não era uma pobre coitada, né? A situação dela era boa, ela tinha um apartamento dela, ela tinha a cabeleireira dela que ia fazer cabelo, unha dela a domicílio. Ela fazia a compra pelo aplicativo, sabe? Ela tinha ali a comodidade dela, tinha
tinha ali o dinheiro dela, né? Que ela recebia, né? Pra estar comprando as coisas, né? A situação dela ali já era uma situação boa, né? Mas essa senhora, nada estava bom para ela, gente. Nada estava bom para ela. Ela reclamava de tudo. Ela chorava, reclamava, murmurava. Falava que o marido que tinha morrido já estava no inferno. Porque ela tinha aquelas dores na mão. Olha, gente, trovão. Porque ela tinha aquelas dores no braço, porque ela levou um tombo, porque ela teve que comprar uma vassoura, porque o marido dela não foi e ela teve que comprar essa vassoura. Então era culpa dele, que ela levou esse tombo e machucou esse braço. Ela murmurava muito assim, sabe? Reclamava dos filhos, que os filhos, ela ficou até tarde, muitas vezes, por filho vir da faculdade, aguardando os filhos, fazer janta, fazer marmita para os filhos, e os filhos não estavam dando valor. Agora que ela era uma senhora de idade, os filhos dela não estavam dando valor para ela, sabe? Que ela estava abandonada, ela reclamava muito assim. E eu via o filho dela indo visitar ela, não ia muito, mas eu via, o filho dela ia visitar ela, quando precisava da vacina na cachorra, quando precisava levar o cachorro para o veterinário, socorrer por qualquer coisa, assim, consulta, o filho dela vinha, pegava ela, levava. Teve uma vez que a cachorra ficou lá teve que operar, né, de um tumor. E o filho dela levou ela, viajou assim bastante, foi uma viagem assim, não foi muito perto, né? Uma cidade para operar o cachorro, o filho dela levou ela direitinho, né? E trouxe para sempre o filho, quando precisava o filho dela estava ali, mas mesmo assim ela reclamava da situação, ela reclamava de tudo, falava que estava abandonada. Ela tomava uns remédios lá também, que eu acho que era um antidepressivo, eu acho, não sei. Eu sei que ela tomava um monte de remédio. E às vezes ela falava assim, olha, ela falava assim pra mim, ó, qualquer dia eu vou tomar esses remédios todos aqui, de uma vez, eu vou morrer. Quando eles souberem, eu já tô morta aqui dentro de casa. Eles vão ter que arrebentar essa porta, porque eu já vou estar morta. Então ela falava essas coisas, sabe? E eu ficava ali muito chateada com aquilo, e eu ficava, nossa, meu Deus, tomara que ela não faça isso, tomara que isso não aconteça. E, sinceramente, gente, eu ficava muito preocupada dela fazer isso, eu estando lá no momento, né? No momento também que eu estava lá. Eu comecei a ficar com medo, preocupada. Eu só sei que essa senhora reclamava tanto, que quando eu ia embora para casa, gente, de tarde, a minha energia, eu estava sugada. A minha energia estava sugada ali, de tanto ouvir aquela senhora reclamar. E um mau humor terrível ela tinha. Mas ali eu fazia meu serviço e ia embora para casa. Todo dia ela tinha alguma reclamação, todo dia ela falava alguma coisa, sabe? Mas ali eu precisava trabalhar, eu trabalhava e ia para casa. Mas aquele dia estava me sugando. Aí quando foi um certo dia lá, eu tava, acho que limpando a janela dela. Aí ela tava nervosa lá, aí ela tava fazendo almoço e ela reclamando, né? Aí ela falou assim, eu não aguento fazer nada, porque eu tô cheia de dor, que não sei o que, eu não aguento fazer mais nada, mas eu tenho que cozinhar, ainda tenho que fazer isso, que não sei o que. Aí eu fiquei assim olhando e fazendo meu serviço. Aí tá. Aí daqui a pouco ela largou, ela tava com uma faca, né? Acho que ela tava descascando legumes. Ela pegou e olhou pra mim e falou assim, você também poderia muito bem cozinhar, sabe? Do nada ela começou a falar isso pra mim, gritando comigo. Você também poderia muito bem cozinhar. Eu falei assim, olha, a senhora não mandou eu cozinhar. Se a senhora tivesse me falado, é porque a senhora me chamou aqui, me contratou para limpar a casa. Se a senhora tivesse falado que precisava de eu cozinhar, era outra coisa, eu estava sabendo, mas eu não estou sabendo. A senhora sempre que faz o almoço, agora a senhora está nervosa. Eu falei bem assim para ela, gente. Agora a senhora está nervosa e quer descontar em mim? Eu respondi bem assim para ela. A senhora não precisa descontar em mim o nervosismo dos problemas da senhora com seus filhos, com a sua família. Aí nisso, ela tava com essa faca na mão, gente, sem brincadeira nenhuma. Ela ficou falando, vou pegar uma faca aqui. Ó, ela ficou falando comigo assim, ó. Ela não soltou aquela faca, ela ficou assim na mesa, com as mãos na mesa e falando as coisas pra mim assim, ó. Como se tivesse preparada pra me atacar. Eu não sei, né, o que ela pensou na mente dela, né?
Não sei se ela achou que eu ia atacar ela, sabe? Revidar. Mas Deus me livre, Aí aquele dia eu joguei o pano que eu tava fazendo a limpeza, joguei lá no tanque, peguei a escada que eu tava usando, coloquei lá no canto também e falei pra ela, olha, eu vou embora, porque eu não sou obrigada a escutar desaforo da senhora, não. Eu vou embora. Aí eu larguei tudo lá, larguei pano, larguei tudo que eu tava fazendo e simplesmente fui embora. Aí ela falou, ah, vai! E fui embora. Aí, resumindo, gente, não demorou muito tempo. Ela mandou mensagem pra mim, no meu celular, né, no meu WhatsApp, falando assim pra mim voltar a trabalhar com ela. Ela mandou uma mensagem assim, quase chorando no WhatsApp, pra mim voltar a trabalhar com ela, porque eu tinha sido a única pessoa que ficou mais tempo na casa dela, porque ela confessou que as pessoas que entrou lá não demorou muitos dias, que foi embora, e eu que estava demorando mais ali com ela que eu voltasse para trabalhar na casa dela. Pediu desculpa, que ela estava nervosa, falou para mim desculpar ela, que ela falou umas coisas para mim que ela estava nervosa, mas que eu voltasse a trabalhar com ela. Aí eu peguei e voltei. Aí eu peguei e voltei para casa dela. Aí continuei, né? Fiquei lá mais um tempo trabalhando, mas não teve jeito. Tive que sair porque essa cachorra dela deu um tumor lá na cachorra e precisava operar. E ela não tinha dinheiro, acho que não tinha dinheiro na hora assim, né, para pagar a cirurgia para a cachorra. E essa senhora ficou muito atacada, ela estava muito atacada por essa situação. E ela precisava arrumar dinheiro, um empréstimo. E ela falou, se eu precisar vender meu apartamento, eu vendo, mas eu tenho que operar a cachorra. Aí ela já envolvia os filhos, aí já falava dos filhos, e era aquela confusão, e ela chorava, sabe? Tudo ela chorava. E aí ela arrumou, né, o dinheiro e levou essa cachorra para fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, voltou. Aí essa cachorra tinha que dar os medicamentos, né, para essa cachorra. Essa cachorra não parava quieta no lugar. Ela pegava os medicamentos para dar para a cachorra saía andando no meio da sala. Aí ela já ficava nervosa, falava um monte de coisa, já chorava. Nossa, era tanta coisa, tanta coisa. Aí ela falava, ai, qualquer hora eu vou cair em cima de você. Ela falava para a cachorrinha, né? Qualquer hora eu vou cair em cima de você porque você não para nem para tomar o remédio. E eu ficava assim olhando, eu falava, nossa. Aí ela sempre falando isso, eu dava remédio pra essa cachorra quase chorando. O dia que essa cachorra, gente, não comia, essa senhora chorava tanto, ela ficava tão assim, sabe, desanimada. Ela comia a comida dela ali chorando, porque a cachorra não tinha se alimentado. E ela não quer comer, ela não comeu, e eu fico muito triste. Ela chorava na mesa, assim, ó. E eu sei que essa cachorra tava difícil de comer, e ela naquela choradeira, naquela murmuração. E ela sempre falando essa frase, né? Qualquer dia eu caio em cima de você. Qualquer dia eu caio em cima de você, ela falava, né? Eu só sei que, resumindo, foi tanta coisa assim, tanta coisa. Essa mulher, cada dia ela falava uma coisa, ela não tinha melhorado o jeito dela. Cada dia ela falava uma coisa. Aí foi indo, eu peguei e achei melhor também sair de lá. Sabe, a minha energia tava ficando já muito baixa de tanto ouvir aquilo o dia todinho. Eu sentia diferença quando eu chegava na minha casa de noite. Eu tava com meus nervos, sabe? Qualquer coisa. Eu já tava me irritando com as minhas filhas quando eu chegava em casa. Qualquer coisa já me irritava. E nessa época aí, o pai das minhas meninas ainda falou assim, né? O que tá acontecendo com você? Porque qualquer coisa você tá ficando nervosa. Qualquer coisa você já se estressa. Aí eu falava assim, nossa, mas eu trabalho lá com uma mulher, que a mulher me enche, a mulher fala o dia todo na minha cabeça. E aí eu chego em casa, sabe? Eu não tava com aquela paciência, sabe? De chegar em casa e lidar com criança também. Criança falando da minha cabeça, as coisas de casa, sabe? As coisas de casa. Eu tava sem paciência já, de tanto ouvir aquela senhora reclamar, murmurar na minha cabeça. Eu sei que eu peguei, decidi sair dessa casa. Aí eu não sei quem ela chamou para trabalhar lá, tudo. Eu só sei que dessa vez aí que
que eu larguei lá a limpeza da janela que eu tava fazendo para ir embora, eu cheguei em casa, eu lembro, gente, que eu fui para casa chorando, né? Com nó na garganta, eu cheguei em casa, eu chorei de verdade na minha casa. Eu chorei porque na hora eu não consegui colocar para fora o que tava ali na minha mente, sabe? Do jeito que ela falou comigo ela com aquela faca na mão, eu senti ali que ela estava preparada para qualquer coisa, se eu for, ela estava querendo se defender, porque na mente dela, acho que ela achou que eu ia atacar ela, mas eu jamais vou atacar ninguém. Ainda mais no meu serviço, eu sempre respeitei os mais velhos. Eu prefiro, tem muitas coisas que eu prefiro guardar para mim, eu choro. Já aconteceu muitas coisas em trabalho que eu preferi chorar, guardar para mim, do que falar aquilo que eu tinha vontade. Aí, resumindo, eu sei que eu saí dessa casa, não sei mais, assim, quem foi trabalhar lá, eu não sei. Aí, depois de um tempo que eu vim morar aqui nesse outro bairro que eu tô aqui agora, uma colega minha me falou, né? Falou dessa senhora aí. E vocês adivinham o que aconteceu com essa senhora? Com a cachorra dessa senhora? Não é que ela caiu em cima da cachorra mesmo, gente, de verdade. Ela caiu em cima dessa cachorrinha dela. Aí, ela não, como ela era uma senhora assim, forte, né? Uma senhora bem forte. Olha o barulho da chuva. Ela era uma senhora bem forte e ela não conseguiu levantar, ter força para levantar, para sair de cima da cachorra. Ela ficou caída em cima dessa cachorra até chegar alguém e arrebentar a porta e tirar ela de cima dessa cachorra. Resumindo, essa cachorra, ela matou essa cachorra porque ela realmente caiu em cima dessa cachorra. E depois eu fiquei sabendo que ela fez o velório dessa cachorra, tudo bonitinho, no cemitério, com o caixão e tudo. Ela fez tudo direitinho, porque ela realmente tinha muito apreço por essa cachorra. Mas para vocês verem, né, a palavra, ela tem poder. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Porque ela sempre falava, né? A cachorra, ela ia dar remédio, a cachorra corria, ela falava, qualquer dia eu caio em cima de você. E realmente foi isso que aconteceu. Infelizmente, ela caiu em cima da cachorrinha dela. E eu imagino que ela não deve ter passado, né? O que ela não deve ter sofrido, né? Com a perda, ainda mais nessa situação, né? Dela ter matado essa cachorra. Como que não ficou a cabeça dela, né? E foi uma experiência que eu tive também. Aí depois eu fiquei sabendo, né, que aconteceu isso daí. Aí eu fiquei muito triste por ela, né? Porque eu sei que ela gostava muito da cachorrinha, né? E pela cachorrinha também, né, gente? Mas foi isso que aconteceu, gente. Que nem eu falei pra vocês, eu não fiquei muito tempo assim, trabalhando em casa de família. Tanto que eu nem tenho registro em carteira, pra vocês terem uma ideia, em casa de família. Porque eu nunca tive muita sorte, assim, de achar uma pessoa que eu trabalhasse assim direitinho, sabe? Não é questão de tratar nem como família. A gente quer apenas, né, o respeito, quer trabalhar em paz, mas eu nunca tive muita sorte nessas partes. E por isso que eu não tenho, assim, não tive, né? Não tive registro em casa de família, assim. Eu saía, ficava um pouco. Eu sempre trabalhei assim, né? Como doméstica, diarista. Então, nunca tive assim um registro de carteira para dizer assim, ficou muito tempo numa casa. Mas pensando bem, gente, eu não me arrependo sobre essa história de registro, eu não me arrependo muito porque hoje em dia a gente sabe, né, que o registro é importante para algumas coisas, mas se você for ver bem, a gente chega numa certa idade, quase no fim da vida, não consegue, né, não consegue se aposentar, é uma luta, não consegue nada. Tem gente que tá com, eu conheço pessoas que tá com problemas sérios, como eu mesmo, ou pior do que eu ainda, de saúde, e não consegue aposentar, é reprovado. Então é muito difícil a situação a nossa situação, mas ganhei experiência, né? E continuo aí, e o que aparecer, ainda estou fazendo ainda, né? O que aparece aí de serviço, assim, serviço doméstico ainda faço, mas é assim,
essas experiências que eu tô falando aí foi bem assim complicadas. Aí espero que pra frente aí eu venha trazer mais vídeos aí pra vocês, que vocês venham compartilhar, venham comentar aí como que é no serviço de vocês, que vocês já passaram, alguma experiência. Se sentir à vontade, pode comentar aí, pode falar, tá bom? Pode compartilhar aqui comigo também, com todos nós aqui, tá bom? Uma boa tarde aí. Começou a chuva aqui agora, ó, uma garoa forte. Aí amanhã eu vou ver, né, se eu vou conseguir caminhar também, porque o tempo não tá bom pra caminhar, não. Mas sai um sozinho. Se não chover muito à noite, amanhã eu vou caminhar. Caminhar de novo em nome de Jesus. Que vocês fiquem todos em paz aí, em nome do Senhor Jesus.